Irmãs, muito boa noite, muito obrigado pela presença mais uma vez. Vamos iniciar as nossas atividades de agora, da noite. E antes de pedir a Fátima que faça a prece de abertura, eu quero dizer a Fátima, que está aqui representando a diretoria do Centro de Estudos Agenor Santiago, da nossa gratidão pela cessão do espaço, o carinho que vocês nos recebem aqui, toda a atenção que vocês dão para nós, viu? Transmita aos demais diretores o nosso abraço, nosso agradecimento. Então, a Fátima, representando o Centro de Estudos Agenor Santiago, vai fazer a prece de abertura para nós. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. É a festa do Vicente de Paulo, mas é nossa também, viu? Essas vibrações deixadas aqui nos alegram profundamente. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai misericordioso, e uma imensa gratidão por tudo que recebemos na noite de ontem, no nosso seminário da tarde. E agora, falando de Jesus, nós sabemos que quando se fala de alguém, Ele está presente. E Jesus, que já é presente em nossas vidas, com certeza estará muito mais forte em nossos corações. Que Ele nos auxilie na nossa mudança de pensamentos, de sentimentos, e que o Jorge seja extremamente abençoado e com seus ensinamentos que nos acrescentarão muito na nossa vida, na nossa trajetória. Que assim seja. Então, o Jorge, para quem não sabe, ele é do Rio de Janeiro, ele é psicólogo clínico, palestrante há muito tempo, já esteve aqui várias vezes em Franca, sempre trazendo palestras preciosas, como as que nós estamos ouvindo desde sexta-feira. E faz palestra pelo Rio de Janeiro todo, pelo Brasil todo. Ainda agora ele vai para Fortaleza para ficar lá e fazer palestra naquela região. Então, nós também queremos agradecer ao Jorge pelo carinho que ele tem por nós, sempre atendendo ao nosso convite, sempre colaborando com o nosso aprendizado. E transmitir a ele o nosso abraço para que ele leve para a Regina, sua esposa, Jorge. Nosso abraço, os dois filhos, o Lucas e o Pedro, desejando também muita paz para todos eles. Com alegria, nós passamos a palavra para o Jorge. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o Sol de Justiça. Vamos falar sobre o Cristo planetário, né? Aquele que tem a responsabilidade de cuidar do nosso destino e nos levar à perfeição espiritual. E que cuida de nós como um pai querido, né? O nosso, mais do que só pai, aquele que tem intimidade conosco e que é nosso amigo. E que fundou a Terra para a nossa evolução e que desde a fundação da Terra Ele guia o destino de todos nós e o destino do planeta, porque o planeta também se desenvolve geologicamente falando, né? Indo para a perfeição, para o estado fluídico. O Sol de Justiça é uma inspiração num versículo do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre esses assuntos. O Senhor da História, Horus, Ra, Akenaton, o Sinai, Hermes Trismegisto, Hatha Yoga, Francisco Sol de Assis e o Rosto de Cristo. Tudo isso no assunto sobre o Sol. Então, como eu dizia para vocês, o Sol de Justiça é uma inspiração num versículo bíblico, que os raios de cura. Está lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 20, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Mas para vós brilhará o sol de justiça, que tem a cura em seus raios. Então, não vamos só interpretar assim o sol de justiça, mas a sequência da frase é a cura em seus raios.
Então ele irradia cura. Essa é a responsabilidade dele, nos curar. Nós estamos enfermos, estamos ignorantes. São as duas enfermidades. Enfermidade psicobiológica, enfermidade mental. E esta cura, ou melhor, essa saúde, tem o mesmo radical da palavra salvação. Se vocês olharem um livro, por exemplo, um dicionário etimológico, vocês vão ver que a palavra saúde tem a mesma formação, o mesmo radical, é a mesma coisa do que a palavra salvação. Então, quando a doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação, significa que fora da saúde não há salvação. E para a gente ter saúde plena, passa por ter amor. E essa é a grande cura, quando os raios do Cristo nos abrasar em amor. Só assim seremos salvos, ou seremos curados, ou teremos saúde, a saúde plena. Por isso que, entre alguns assuntos que nós vamos falar da yoga, né, que também tem uma proposta de saúde. A palavra justiça, aqui, ela implica, eu botei a palavra lá em hebraico, ela implica ato de libertação. Está aí o estudo técnico de cientistas na área da teologia, que estudando a palavra justiça, ela tem mais do que isso que nós pensamos que justiça é prisão, é uma condenação. Não, justiça é libertação, porque você entra na ordem, e só a ordem, a obediência é libertação. Eu costumo dizer que uma pessoa, para tirar a carteira de motorista, ela tem que se mostrar habilitada para isso, por isso carteira de habilitação. E ela tem que demonstrar perante a ordem, perante a lei, que se chama aqui no nosso pedaço Detran, né, que ela está habilitada. E ela tem as normas, as regras para seguir. E se ela não cumpre as normas, as regras, ela perde a habilitação. Ela perde a liberdade. Só há liberdade dentro da ordem. Então leiam que o Cristo é o sol da justiça, ou melhor, desta libertação de quando se vive na ordem, na disciplina, na lei de Deus, né? E a lei de Deus se constitui de um único parágrafo, para se ser cidadão cósmico, ou para se ter a estatura de filho de Deus, só tem um parágrafo, a constituição divina: amor. Amor em sua plenitude. É isso que ele veio nos ensinar. E ele, então, é o Senhor da história, porque está lá no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 24, e no capítulo 45, versículo 12. Eu, Yahvé, que é o próprio Jesus, ele mesmo fala isso, se não acreditardes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Por 7 vezes ele se apresenta como eu sou, e esse é o nome que Yahvé, ou o Jeová, o Deus do Antigo Testamento, deu para Moisés, quando Moisés perguntou o nome dele. Qual é o seu nome? Ele, eu sou. Diga que o eu sou te enviou. O centro de consciência, o centro de referência planetária. Então foi ele, Jesus, que, diz ele, eu e Yahvé é que fiz tudo. Ora, fui eu que fiz a terra. Então ele não só cuida das coisas e dos seres da terra, mas da sua própria formação. Senhor planetário, governador do planeta. E para onde ele está nos levando? O que ele significa nessa governância? Não terás mais o sol como luz do dia, porque Yahvé, Jesus, será a tua luz para sempre. Um dia, nós não precisaremos mais do sol, que tem hora que brilha e tem hora que se esconde na noite, né? Nós seremos iluminados pelo Cristo. Evidentemente, quando o Cristo de nosso coração se espraiar. Por isso que ele fala, se alguém disser, ei-lo ali, ei-lo acolá,
não vá, não crede, porque antes de tudo, ele está dentro de vós. E é de dentro de nós que ele precisa ser irradiado. Emmanuel completa melhor, dizendo sobre o Cristo solar. O Cristo é o sol moral do mundo. Brilha hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Ontem, hoje e amanhã é o sol do nosso destino. Essa é a introdução e o motivo do tema Sol de Justiça. Assim, passemos para entender a chegada dele aqui no planeta. E ele chega aqui, lá na cidade de Belém. Aqui está a informação de Betlehem, que é como os nossos irmãos na Palestina, né, fazem a divisão no muro rígido e frio, extremamente perigoso, entre Jerusalém e a Palestina. É muito esquisito quando a gente chega lá. A primeira grande recomendação é para guardar as máquinas de fotografia. Depois o motorista do ônibus judeu desce, porque ai dele se ele entrar do outro lado lá. E aí na fronteira a gente é revistado, mostra o passaporte e um novo motorista, agora da Palestina, é que vai dirigir o nosso ônibus. E lá a gente encontra um outro povo, também alegre, muito festeiro, muito animado com a nossa chegada, e nós vamos para o encontro da onde o Cristo nasceu e irradiou o primeiro sol de alegria, como cantavam os anjos, para nós aqui na terra. Continuando o nosso caminho, aqui está o grupo que foi conosco lá na Palestina. E nós estamos entrando na igreja de Belém. É uma igreja tão antiga que as escavações vão mostrando os vários períodos, até nós chegarmos no período primitivo da igreja. Por isso que aqui nós estamos no alto. E aí nós vamos começar a descer e entrar nisso que parece quase que um buraco, porque a igreja começa bem lá embaixo. Aí já o nosso grupo já começa a entrar, leva-se muito tempo para chegar ao local onde que é dito que o Cristo nasceu, pela tradição. Evidentemente, leva-se muito tempo, porque nós temos representantes do mundo inteiro, e todos só cantam aquela música Noite Feliz, em todos os idiomas, e não há organização. E todos se respeitam. O grupo que fica colado na gente, o da frente era da Polônia, o de trás era da Hungria, o do outro lado é da Itália, o nosso era brasileiro. Cada um vai cantando a mesma música até chegar o momento e num respeito tremendo, e ninguém interfere na música do outro, e sempre a mesma música que vai contagiando, e nós vamos ficando tomados pela vibração do Cristo. E aqui chegamos lá, olha que a representação do local em que o Cristo nasceu é uma representação de sol. Do lado dessa representação de sol, tem uma tradição de um bercinho. Evidentemente que esse não é bercinho original, mas reza a tradição, e é bem lógico e bem provável que o José, inclusive como carpinteiro, tenha providenciado algo para repousar o menino. Aí nós já estamos entrando já no espaço da casa de Matias, como revela a obra de Rustem, que era o irmão de José. Aí o menino já tinha nascido, já tinha saído da gruta onde estava com os animais e foi para casa. Lembram que não tinha um espaço na casa? Não era perseguição à família. É porque era a época de censo. E muitas casas estavam ocupadas. Como numa grande festa numa cidade, os hotéis, as hospedarias ficam lotados. Então, eles saem da gruta e vão para a casa de Matias. Aí, por dentro, aqui seguindo, nós vamos para alguns corredores, mostrando essa casa da família de José, ali naquela região. Essa tradição aí é muito forte, nós dizíamos aqui na palestra da vez passada. São Jerônimo, o primeiro tradutor da Bíblia, que traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, por ordem do Papa Damásio I, ele morava aí nesse espaço.
Então ele tem toda a história da tradição antes dele e toda a história dos peregrinos que chegavam aí, né? E as muitas e muitas, as centenas de páginas dos livros que São Jerônimo escreveu, um dos homens mais cultos da igreja. Aí está o nosso grupo aí nesse espaço. Foi aqui que os magos chegaram. Aqui que os magos trouxeram os presentes para Jesus. Os magos chegaram cerca de 2 anos depois. Tanto por isso que a gente vai entender porque Herodes manda perseguir as crianças de 2 anos para baixo. Tá? Vamos começar a falar do Egito e do deus Horus como representação do sol. Aqui nós temos Osíris, Horus e Ísis, a trindade do Egito. E por que nós vamos começar a falar do Egito? Porque dos povos que vieram contribuir para a civilização do planeta, daqueles que vieram das terras, da promessa que nós temos no planeta da estrela da Capela, e que vieram para cá para fecundar os povos do planeta primitivo, da Terra, e dar um salto qualitativo. E nós tínhamos aqui o povo africano e o povo asiático. Quando eles vieram para cá para trazer esse conhecimento aqui na Terra, o planeta de origem deles, por isso que eles falam dos deuses, o planeta de origem estava passando por essa fase semelhante que nós estamos passando agora. E aqueles que não puderam acompanhar o desenvolvimento do planeta lá da estrela da Capela, vieram para cá, num acordo entre o Cristo planetário daquele planeta com o nosso Cristo planetário, o nosso Jesus. E eles foram assumidos aqui com a responsabilidade do Cristo para se aperfeiçoar e voltar ao seu planeta. Evidentemente que quando eles vieram para cá, como nós aqui, nós somos divididos em grupos. Nós somos divididos por grupo de religião, nós somos divididos por grupo de interesses esportivos, nós somos divididos por grupo de raça e etc., de gostos, né, de alimentação, etc. Esses nossos interesses, quando tiver agora aqui a transição planetária, vai fazer a nossa divisão. Com que grupo que eu vou me afinar? É com este grupo que eu vou viver, se eu for exilado para um outro planeta. Então, por isso que diz Emmanuel que inicialmente eles se reuniram na Atlântida e depois eles se dividiram com as suas características. O povo indo-europeu, trazendo a contribuição da ciência, não quiseram fazer miscigenação. E lutam por isso que depois nós vemos Hitler, na Segunda Guerra Mundial, né, fazer toda a eugenia, a purificação das raças. Mas trouxeram a contribuição da ciência. Na Índia, eles aceitavam de alguma forma a miscigenação, daquela cor jambo que o indiano tem, mas ao mesmo tempo há um rígido preconceito também com relação às diferenças sociais. Tanto que nós temos as castas, e nada de maior discriminação do que a condição de pária. Né? Sempre essa ideia do discriminar, do não viver com o outro fraternalmente. Em Israel, também não se busca a não miscigenação, busca manter a mesma linhagem. E, no entanto, a grande contribuição do povo de Israel foi a contribuição do monoteísmo. E mais do que isso, da lei que Moisés trouxe para ensinar o urbanismo, viver em sociedade, viver em civilização, que são as leis. E os egípcios, diz o Emmanuel, o mais adiantado de todos, trouxeram a contribuição dos assuntos esotéricos, dos assuntos da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, das várias mediunidades, da percepção extrasensorial, ou melhor, das forças da paranormalidade. Diz Emmanuel que eles eram mais adiantados. Vieram aqui, fizeram construções maravilhosas, muitas delas até hoje nós não entendemos a grandeza das construções, sempre sonhavam com aquele mundo distante e depois que deram a contribuição voltaram. Alguns ainda estão aqui remanescentes, porque ainda não conseguiram realizar a
o seu resgate, e outros pediram ao Cristo para permanecer aqui, porque construíram um laço de amor com o nosso ambiente para continuar como grandes pioneiros da evolução na marcha do nosso progresso. O nosso Augusto dos Anjos tem um poema maravilhoso através do Chico Xavier que conta sobre essas raças. E que nós vamos falar sobre o Sol e um pouquinho de cada delas. Vamos, evidentemente, permanecer mais no Egito. Mas vamos passar, de uma forma geral, pela contribuição de todas. E, como eu falava, o Augusto dos Anjos tem um poema muito bonito que versa sobre esse assunto e que deixa claro como isso aconteceu. Diz ele: a civilização traz o gravame da origem remotíssima dos áreas, estirpe das escórias planetárias, segregada num mundo amargo e infame. Árvore genealógica de párias, faz mister que o cárcere a conclame para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenares. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria aqui no nosso planeta. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria as esperanças nos céus inesquecidos. Lá no outro planeta deles, que eles sonhavam voltar. A esperança nos céus inesquecidos. Contemplando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. Então, aquele que mais deu contribuição para nós sobre o assunto que vamos versar foi o povo egito. Agora, nós vamos tratar do Egito em 3 fases. Na primeira fase, nós temos a mais primitiva, em que aparece o sacrifício de Osíris. O deus Osíris, que é o principal da Trindade, ele foi destruído em 13 pedaços. E Ísis, que significa o verbo, a ação, o movimento, ela parte num amor tremendo para resgatar as partes do seu irmão e amor, irmão-marido. Então ela sai resgatando todas as partes, que é a ideia de, primeiro, há uma desintegração e depois uma integração. Uma reconstrução. E ela, quando consegue reconstruir Osíris, e Osíris, evidentemente, no astral, ela faz sexo com Osíris. E nasce Horus. Repare que Horus, então, já nos dá uma ideia do que nós vimos falando, da coisa de ter um corpo especial. E ele nos lembra, porque houve uma fecundação diferente. Evidentemente, isso dentro de bases lendárias e falando-se de palavras, na medida do possível, de milênios atrás, para a compreensão das pessoas. E Horus veio trazer a ideia do resgate, a ideia da luz, que somos nós mesmos que depois, como filhos, daí filhos de Osíris, nós mesmos vamos ter que nos reconstruir no final. Por enquanto há um modelo, o modelo é Horus, e eu tenho que me reconstruir à semelhança dele, e ele representa o Sol. E aí, mais uma vez, nós temos a representação dessa trindade egípcia, Todos, reparem que Ísis e Horus estão trazendo a chave da vida, o mistério da vida. E aqui o cajado, lembrando a ideia do Salmo 23, o teu cajado me protege. Olha como diz Francisco de Assis em mensagem para Pietrobaldi a Chico Xavier, no dia 17 de agosto de 1951. O que será da Jerusalém humana sem o bordão do pastor? O cajado é o símbolo da intuição, é o que nos dá segurança, é o grande instrumento que precisamos construir psicobiologicamente, para não ficarmos rastejando comendo pó da terra, que é a razão ainda da materialidade. Então precisamos construir um instrumento mais adiantado, por isso que eles trazem a chave da vida. Muito bem, e nos caminharemos para Osíris, para a perfeição. Aqui nós vamos dar um exemplo muito interessante, que nós vamos visitar a cidade de Petra, e a cidade de Petra já mostra essa potência da Ísis resgatando
juntando as partes perdidas, formando uma grande integração. Petra hoje é considerada uma das maravilhas do mundo moderno, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e aqui nós entramos num parque ecológico simplesmente extraordinário, que eles mostravam uma cultura impressionante. Aqui está o nosso grupo, da Aliança da Fraternidade, e repare que aqui nós temos caminho para correr água e aqui caminho para correr esgoto. Então, eles tinham um conhecimento tecnológico também impressionante. E do alto, como são caminhos estreitos, eles do alto tinham o seu exército de proteção. Então, o invasor não entrava ali de jeito nenhum. Porque qualquer coisa ele tacava as suas bombas, as suas pedras lá de cima, e essa foi uma civilização poderosíssima, riquíssima, e que tinha o domínio, através do comércio com os camelos e dromedários, das especiarias e principalmente dos aromas, dos perfumes. E aí, continuando a seguir, nós chegamos a esse templo maravilhoso, que é o templo dedicado a quem? A Ísis. Ísis agora já começa a sair do Egito e penetrar nas outras estruturas do mundo. Agora os gregos vão aprender, quando eles invadirem a Petra, sobre a deusa Ísis. Quando a gente chega lá em Alexandria, na biblioteca famosíssima do Egito, tem lá os poderes do Egito, dos deuses antigos, e as misturas dos deuses gregos. Os romanos vão invadir, e nós vamos passar pelo imenso anfiteatro em Petra, e os romanos também vão aprender sobre a cultura egípcia. O que nós estamos querendo mostrar por aí? Os egípcios foram tão poderosos que eles só não fizeram uma civilização imensa e voltaram para o seu planeta, mas eles fecundaram gregos, romanos, judeus com as suas ideias. E os judeus, principalmente, quando ficaram escravos lá, né, durante 250 anos, mais ou menos. E aí nós temos a mensagem do Deus Sol. Repare que numa estela datada de 1400 anos antes de Cristo, que se encontra no Museu do Louvre, nós temos o nascimento sobrenatural de Horus. Como Ísis fez ele nascer? Ó benevolente Ísis, que protegeu o seu irmão Osíris, irmão e marido, que procurou por ele incansavelmente, que atravessou o país inteiro enlutado, que era o Egito, e nunca descansou antes de tê-lo encontrado. Ela, que lhe proporcionou sombra com suas asas, e lhe deu ar com suas penas. Ela que se alegrou e elevou o seu irmão para casa. Ela reviveu o quê? Para o desesperançado estava morto, que recebeu a sua semente e concebeu um herdeiro, que é Horus, e que o alimentou na solidão, enquanto ninguém sabia quem era. Que é uma representação de todos nós. Vamos entender melhor Ísis. Ísis é o verbo, é o movimento. Nada foi feito sem o verbo. Nada foi feito sem Ísis. É só uma outra representação. Tudo bem? Agora nós estamos vendo que quando o texto bíblico fala nada foi feito sem o verbo, Isaías fala isso, Isaías é de 700 anos antes de Cristo. O texto do verbo de João é do 1º século. Nós estamos falando de milhares de anos antes no Egito. O verbo agindo, o Pai agindo, a ação. É energia na mensagem de Pietrobaldi na grande síntese. Horus, o elevado. Horus quer dizer o elevado, o Deus celeste. Nome egípcio, Ó. Nome grego, Horus. Deus grego correspondente a Apolo. Ora, quem é Apolo? Aquele que dava as comunicações mediúnicas. Quando as pitonisas se reuniam para receber a mensagem em transe de Apolo. Apolo é representação na Grécia, do Cristo, ou melhor, do Filho. O animal que representa é o falcão. Nós já vamos estudar o falcão e nós vamos ver que ele é o animal que encara o sol. E o planeta que o rege, o planeta é o sol. Horus é um deus solar, filho de Osíris e Ísis, considerado como a manifestação do poder do sol.
era considerado o Deus dos céus e ficou conhecido Horus do horizonte ou da terra do nascimento do sol. De ponta a ponta o sol domina, da nascente ao poente. E quando os exilados chegaram aqui e que olharam, nada é mais significativo, nada é mais poderoso do que eles observaram do que o sol. E o que rege a vida, e o que dá a vida, e sem o sol não se tem vida. Absolutamente nada. Não tem plantação, não tem nada. Então, por isso que eles começam a cultuar o sol como o maior poder existente, de comparação com a divindade que eles tinham lá do planeta deles de origem. E ele representa a vitória da luz. Horus é considerada a manifestação solar no plano material. E é o princípio do fogo. Sem o fogo, não há comida. Sem o fogo, não se aquece do frio. Era a encarnação do dia, aquele que venceu o Deus Sete, a representação do mal. Mais uma vez a queda. Foi Sete quem destruiu o corpo de Osíris em 13 pedaços. É a queda. Heroicamente na luta entre o bem e o mal, fazendo vencer a luz. Pode haver o mal, pode haver a presença de Sete, mas o bem sempre vence. É interessante, Felipe, que nós estivemos lá com o Dr. Maurício Crispim, visitando o templo de Sete, o templo do Deus do mal. E eu fiquei impressionado, e quando eu cheguei lá, eu chamei ele, venha ver o escudo de entrada do templo do Deus Sol. Sabe qual era, Felipe? A cruz de Malta. Então, e é verdade, não é brincadeira. Nós fotografamos isso e o Dr. Maurício Crispim chegou a dizer assim, é isso mesmo, vascaíno é do mal. Bom, tirando a brincadeira, o mal se constituía no direito de fazer templo e de conduzir a vida das pessoas. Então, nós estamos na época do Egito mais primitivo, por isso que falei que eu ia dividir a história do Egito em 3 partes. Nós estamos no período mais primitivo em que o mal aparentemente vencia. Destruiu Osíris e tinha um templo para ele. E aí começou a luta para a vitória da luz. E esta luta vai gerar a segunda fase do Egito, que vai fazer o quê? O Egito rachado em norte e sul, vai haver a unificação. E a unificação no Egito num único princípio, que é o Deus Horus. Então nós estamos aqui retratando a parte mais primitiva, mas mesmo assim, olha como eles já eram grandes, como eles já concebiam o Sol como a maior força planetária. Como a força de libertação de vida. Seu nome está associado ao heroísmo. E aí o poder do falcão. Horus começa a dominar o firmamento, ele começa a construir asas para voar, começa a ter sabedoria e inteligência. O Horus representa um falcão, o único animal que pode fixar o sol. Um falcão cujos olhos era o sol masculino e a lua feminino. Então, o falcão tem 2 olhos. Um representando o sol, e ele encarava o sol de frente. Outro representando a lua. Aqui começa a mediunidade. Olha, num princípio extremamente, ainda muito simbólico, eles começam a falar da mediunidade. Por quê? Porque a lua é o símbolo da mediunidade no Egito e em todas as outras partes do mundo. A lua não tem luz própria. Que luz é aquela da lua? Da onde que aquela luz vem? Do sol. Tá certo? E aonde está o sol? Do outro lado da terra. Ou melhor, o sol está no invisível. Concorda? Hoje nós temos essa concepção que o sol está lá do outro lado da terra. Mas antes não se tinha essa concepção. O sol sumiu no horizonte e foi para a morada dele. O sol tinha uma morada no além. Tá certo?
Não importa. Mas a luz que a luz da lua tinha, ou tem, vinha do sol. E o sol está invisível. Naquela época, ou está na casa dele, ou hoje nós sabemos cientificamente que ele está do outro lado da Terra. E como a luz da lua irradia? Porque ela projeta o invisível. Aquilo que não se vê, ela projeta. Cadê o sol? O sol sumiu. Está lá. A lua mostra para a gente. Tá certo? E quem é que mostra o invisível para a gente? Vamos dar um primeiro exemplo. O médium. O médium. Onde está a pessoa desencarnou? Cadê ela? Foi embora. Daqui a pouco ela volta pelo médium. Então, por isso que ela projeta o invisível. Por isso que ela é o símbolo da mediunidade. Por isso que ela é o símbolo da mulher. Porque ela é a mãe. Por que a lua é a mãe? Não só porque ela influencia o aparelho reprodutor da mulher. Não só porque ela faz o movimento das marés, né? O ciclo feminino. Não, não só isso. É porque da onde veio o bebê? E cada pai tem 1, 2, 3 filhos. Todos com a mesma educação, todos no mesmo ambiente, todos no mesmo espaço, cada um com uma característica diferente. Da onde vem o bebê? Quem traz o bebê para a gente? Quem materializa a criança? Quem materializa o invisível? A mãe. A mãe é o símbolo da lua. São Francisco de Assis vai falar isso para Frei Leão. Quando ele estava angustiado, vindo de Siena para Assis e estava tendo muito frio, ele pergunta, será que Clara está doente? Será que Clara está mal? Será que ela está precisando de alguma coisa? Será que com esse frio todo, não levando-se comida para lá, para o mosteiro, porque ela precisava de comida para sobreviver, porque elas viviam presas no mosteiro, será que ela desistiu? E ele então resolve olhar. Ele para num poço e olha. E quando ele fica olhando, ele pergunta para Frei Leão, Frei Leão, sabe o que eu estou vendo? Frei Leão diz para ele, você está vendo a lua? Ele diz, não, Frei Leão, eu estou vendo o rosto de Clara, está tudo bem. Olha a leitura da mediunidade da identificação da mulher na imagem da lua e na água, representação feminina. Então, já nós vamos ver que o olho de Osíris, na representação mais primitiva do Egito, vai ser ferido. O deus do mal vai ferir o olho de Horus. E nós vamos ver o que isso significa com a importância biológica desse olho ferido. Seu voo altivo do falcão pelo céu inspirou a imaginação egípcia, porque ele voa alto, olha o sol de frente. Ele é poderoso, o falcão. E o falcão faz o movimento como o sol. Ele vai de ponta a ponta do céu. E o falcão está aqui perto, o sol está lá longe. Por isso a imagem mais próxima possível. O sol seria como um falcão que voava diariamente de um extremo ao outro do céu. Quando Horus derrotou o assassino do seu pai, Sete, ele se transformou no rei de todo o Egito, unindo assim o alto e o baixo Egito. É a vitória da luz. O mal começou a ser destruído na terra. E o que significa isso? Com a chegada dos egípcios, acabou o mundo primitivo, começa o mundo de prova e expiação. Começamos a unificar com um princípio único, que é o do governador do planeta, que comandava aqueles povos que estavam ali chegando. E aí o que vai acontecer de excepcional? O olho de Horus, olha lá. O símbolo de Horus era o olho, que representava o olho que Sete destruiu durante a luta entre ambos. Então o mal veio lutar com Horus e destruiu o olho dele. Ele tinha 2, um era o olho do sol, outro é o olho da lua. Qual foi o que foi ferido? O olho da lua. O olho da mediunidade. Mediunidade é sacrifício. Se você não for ferido, se você não sofrer, se você não se dedicar, se não tiver entrega, não desenvolve a mediunidade. Não é facilidade.
E para você sair no desenvolvimento da sensibilidade para a razão, da sensibilidade para o instinto, do instinto para a razão e da razão para a intuição, tem que haver derramamento de sangue, tem que haver luta. Diz Paulo que não existe redenção sem derramamento de sangue. Reanalisando a frase de Ubaldi para a linguagem de hoje, não existe evolução sem dor. Houve a queda. Raça podre de miséria, que fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos. Para eu voltar para o céu, eu tenho que pagar meu karma, eu tenho que sofrer. E para isso eu tenho que abrir a minha sensibilidade. E diz Ubaldi que desenvolver a intuição é o que nos cabe para chegarmos e construir o órgão mais importante para a nova civilização do terceiro milênio. E é interessante que o livro dos médios de Allan Kardec coloca a intuição no nível mais alto da mediunidade. O que quer dizer a palavra intuição? Em ti mesmo. Desenvolver as suas próprias capacidades espirituais. Sair da mediunidade inconsciente, mais primitiva, para a consciente, lúcida, participativa, coparticipativa, interativa, que o Espírito chega para nós e não precisa ditar palavra por palavra. O amor é uma flor, a flor é o bem, vai praticar a justiça. Ele só diz amor e o médio escreve. Ele já tem capacidade, ele já está crescendo, ele só precisa da intuição, da ideia da música e ele toca a sinfonia. Por enquanto que nós não formos coparticipativos, não chegaremos à estatura da grandeza espiritual. Então, o olho é ferido porque a mediunidade tem que ser ferida. Não tem um médio de qualidade que não passou sofrendo. Disse para vocês que antes do Chico se encontrar com Emmanuel, ele já era tratado dos olhos por Bezerra de Menezes, porque as trevas atacaram o nosso querido Chico Xavier quando ele recebeu os poemas. Ele mesmo conta isso. Para impedir ao máximo aquela produção que já ia chegar de tantos e tantos livros. O professor Pietro Baldi escreveu o livro Deus e o Universo em 20 dias, numa febre altíssima, num frio intenso na cidade de Gúbio. O ataque ao médio Frederico Pereira da Silva Júnior, o médio de Ismael, o médio que trouxe a mensagem de Ismael para o Brasil, que orientou espiritualmente Bittencourt Sampaio e Bezerra de Menezes, várias vezes foi o alto da pedra de Copacabana para se matar. Os espíritos faziam ele ficar inconsciente, ajudavam ele, visitavam, vinham mensagens. Por que, Frederico? Continua, marcha, luta, confia. Venceu. Porque ele ia trazer, como diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, as mensagens de Allan Kardec para orientar o movimento espírita brasileiro, que seria a bandeira de Bezerra, que ele ia apanhar essas mensagens, iria publicar na imprensa e ia levar o mundo afora. Mediunidade é sofrimento, mediunidade é sacrifício. E quando o Chico pensou em descansar, o Emmanuel falou: você vai desencarnar e não vai ficar bem? E ele teve de escrever mais livro. No final, ele já estava pedindo para não desencarnar. Porque é essa a entrega. Os egípcios começam, então, com isso, com essa informação. Segundo a crença, esse olho possuía poderes mágicos, ou poderes mediúnicos, na linguagem agora nossa, né? E transformou-se num poderoso e famoso amuleto. O amuleto capaz de espantar qualquer mal que atacasse alguém, trazendo saúde, proteção, prosperidade e sorte, entre outras coisas, a quem usasse. É logo que se fez amuleto. Um amuleto, nós temos o conhecimento da psicometria, pode ser magnetizado, as imagens são magnetizadas, Chico Xavier via sair intensa luz das hostes, tudo pode ser fluidificado, e eles usavam isso como proteção. Mas, com o passar do tempo, nós descobriremos que a maior proteção que existe é irradiar a sua própria luz. E só existe uma proteção, diz o professor Pietro Baldi, não ter karma. E não ter karma será construir no campo do bem.
Mas isso é caminho. E até chegar lá, se usava meios de proteção mediúnica. Aqui nós temos uma representação do deus Horus e a visita que nós fizemos lá ao templo. Aqui nós estamos com uma camisa do Congresso de Pietro Baldi. Aí nós fomos visitar um templo lindíssimo. Ali nós temos a imagem enorme lá de Ísis, Osíris e Horus. Repare o Osíris na ideia de proteção, né? É o verbo, é ela que está com a mão irradiando vibração. Lembra da primeira frase que nós colocamos? Os raios de Cristo irradiando proteção. Aí nós vemos as milhares de pessoas chegando a visitar os templos. E todos os templos falam sobre o caminho de volta à casa originária dele lá, o planeta de origem, né? Aí chegamos a um segundo momento. Agora ele já se apresenta como Ra. E a força é de raio, né? Quando se fala Ra, até nas danças, nas músicas, né? Ra é a força de irradiação, de derramar bênçãos. Agora, nessa segunda fase, o Egito vai trazer outras contribuições. As fases do Sol. O Deus Sol possuía 4 fases. A primeira, ao nascer do Sol. Diz Dr. Bezerra de Menezes que é a hora de maior cura. No livro Carneiro de Parnujo, ele fala, é o momento de maior cura. O dia que nós soubermos caminhar bem cedo entre o horário do nascer do sol e nos colocar em respiração e em banhos matinais, descobriremos cura incompreensível. Como o doutor Bezerra fala assim, né, no século XIX. O segundo é o meio-dia, quando o sol está no máximo. E quando o sol está no máximo, o que acontece? Não tem sombra. Daí as pinturas da iconografia que nós mostramos na pintura síria. São pinturas sem sombra. O sol vence. Ali é o momento máximo, ali só há sol. Depois o pôr do sol e a quarta fase é durante a noite, e que o sol se apresenta através da lua. Por isso as principais reuniões mediúnicas são à noite. Por isso que os fantasmas aparecem à noite. Por isso que a maior quantidade de desencarnação é à noite. Por isso que o ectoplasma só funciona à noite. Onde que você tem uma luz desviada, como no caso da Lua, para poder haver um encaixe biológico com o nosso corpo. Porque a luz não combina, a luz do sol e a luz elétrica não combina com fósforo, que nós temos pouquíssimo no nosso organismo, com o elemento 31, que é a base do ectoplasma. Contudo, a principal fase é a do meio-dia, quando ele é representado por um falcão. Quando o falcão chega ao máximo e encara o sol e não queima os olhos. Quem diria que um dia poderemos encarar o Cristo e não queimar os olhos? Quem diria que um dia poderíamos encarar Deus, ver face a face, como nos recomenda Paulo, e não nos queimar? Por ora não podemos. Por isso que diz o livro dos Espíritos, só o Espírito puro vê a Deus. Ra e a criação. Segundo a mitologia egípcia, todas as formas de vida foram criadas por Ra, ao pronunciar seus nomes secretos. Agora, cada ser tem um nome. Chegamos numa nova fase no Egito, em que Ra, a força criadora, aí nós temos mais uma vez uma representação de Ísis, ou do verbo, né, que criou tudo, e que agora ganha o nome de Ra, diz que ele cria cada um e cada um tem um nome secreto. Chegamos à ideia do cada um deve ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso significa que cada um é um mundo próprio, com leis próprias, colorido diferente. Não tem um igual ao outro. Cada um tem uma função, cada um tem uma importância, cada um tem uma característica. Ninguém é inútil. E o Senhor fez particularmente cada um. Olha uma folha da mangueira, não existe uma igual à outra. Essa particularidade é que deu lá a ideia de cada um tem o seu secreto. E o Pai mora no secreto de Jesus e sabe
tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos falar muito, porque o Pai está no secreto, na nossa intimidade, e sabe tudo aquilo que precisamos. A palavra nome quer dizer a manifestação externa da essência interna. Lá na tua essência interna, cada um é um, com característica própria. E o Pai, lá de dentro, nos rege. Olha a concepção dos egípcios. Ele já sabendo que as pessoas não são assim como gado, né, nessa ideia popular de que podem ser interpretadas como uma coisa coletiva. Não, cada um tem a sua característica própria, cada um tem a sua marca, cada um tem o seu nome. E aí veio a música ou o cântico para Ra, que está no Livro dos Mortos, que todos vocês estudaram na escola, alguma coisa sobre o Livro dos Mortos. E no capítulo 15, eles cantam assim: Salve, ó Ra, te ergues acima do horizonte e culminas no céu. Ao meio-dia não tem sombra, é a total vitória do Espírito. Tua formosura encanta os meus olhos, e teus raios iluminam o meu corpo. Quando navegas em tua barca celeste, que é a barca da vida, a barca do destino, indo em direção aos céus, a paz se estende pela imensidão. Os teus inimigos são destruídos, e a paz reina a todo redor, a teu redor. E quando desces no horizonte, as estrelas se prosternam e te adoram. Agora a noite já não é mais perigosa, olha, uma nova fase. Grande é a sua formosura na aurora e no crepúsculo. Em todos os momentos, o sol continua poderoso. Ó tu, Senhor da vida e da ordem dos mundos, glória a ti, ó Ra. Conforme que eles vão fazendo esses cantos de adoração, cada vez vai se pensando em algo mais e vão trazendo para cá ideias novas. E o conceito vai mudando. Esse do segundo estágio, já vamos passar para um terceiro estágio de contribuição. Aqui está uma foto que nós tiramos lá da Barca da Vida. Nessa Barca da Vida, quando nós terminávamos aqui a nossa peregrinação na Terra, a pessoa desencarna, e como o sol faz o seu caminho e vai para o seu local secreto, nós temos que fazer este caminho para encontrar Osíris. E nesse caminho da vida, quando você desencarna, começa o trabalho da mumificação. E se passa por vários templos para fazer a mumificação. O último é o templo de Ba. É o último suspiro. Porque para você ter vida, você ganha um suspiro, um hálito de vida, como nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E quando você desencarna, você dá o último suspiro. E aí, ele é resgatado na barca e vai fazer agora a peregrinação do lado de lá. E se você peregrinou aqui como sol, agora você tem que peregrinar, se tiver ordenado, dentro da ordem, como nós vimos no cântico, para peregrinar do lado de lá, no mesmo caminho. Lá você vai ser recebido por Osíris. Eu tirei uma outra foto aqui melhor, de uma barca da vida, lá no fundo do templo. E essa barca está sempre no fundo do templo. Depois que você passa por muitas pinturas, por muitas estátuas, por muitos coloridos, isso em todos os templos, quando você chega no final, você se depara com a barca. Porque quando é a ideia de quando você chega no seu mais íntimo, ou melhor, quando você chega no final da vida, no final da sua romagem. E aí você vai entrar na barca. E a primeira coisa que você vai encontrar é a deusa Maat, a deusa da justiça. Ela vai meter a mão assim no seu coração, logo no coração perispiritual, porque você está desencarnado, ela mete a mão e arranca. E aí vai começar o grande teste. Como você foi no caminho do sol? Como é que está a sombra dentro de você? Como é que está a culpa? E ela chega diante de Osíris, que está aguardando o peregrino do lado de lá, e ela na barca ainda da vida, ela pega uma balança e coloca o seu coração. E do outro lado, ela vai colocar uma pena de ave. Está equilibrado? Está com culpa? Está com o coração mais pesado? Se tiver, volta.
Se tiver, vai para os castigos e depois volta. Se não, se tiver em equilíbrio, com a consciência tranquila, leve, nós vimos no livro dos Espíritos, pergunta 621, cumpriu a lei de Deus, cumpriu a ordem do sol, está sem sombra, então você está equilibrado. Segue o caminho, se encontra com Osíris, Osíris foi reconstruído, as 13 partes, né? Ele foi reconstruído, você se encontrando com ele é a reconstrução. Haja reencarnação para isso, né? Aí, as grandes construções que eles deixaram, aí o nosso grupo foi lá, nós não conseguimos realmente entender a grandeza daquelas construções. O campo magnético que forma ali naquelas pirâmides é algo indescritível. Eu tinha um ingresso para entrar na pirâmide e fazer os caminhos lá dentro, mas tinha de andar 120 metros abaixado. Aí eu preferi fazer palestra aqui em Franca, sabe, Felipe? Entreguei o meu ingresso, porque eu pensei assim, imagina quando eu chego no 60 metros, quero voltar e tem outro atrás. Aí, eu estou adiando essa coisa da barca da vida mais um pouco, sabe? Mas é realmente o impacto magnético. Se vocês quiserem fazer um estudo sobre as pirâmides, de uma visão mais adiantada, eu sugiro a vocês 2 livros. Um é o Egito Secreto, de Paul Branco, amigo do professor Pietro Baldi, e que tem um conhecimento sobre o Egito. Ele passou uma noite lá com autorização do governo do Egito, dentro da pirâmide, dormiu lá, viveu todas as sensações possíveis e conta para a gente. Um outro livro, esse é significativo, é o capítulo sobre o Egito no livro Profecias de Pietro Baldi, em que ele fala da gigantesca capacidade arquitetônica do compasso, do Deus arquiteto do compasso, do esquadro, mostrando construções maravilhosas, matemática incrível, a matemática que vai inspirar a Grécia, a matemática que vai inspirar Pitágoras, tudo veio dos egípcios. A reencarnação que vai chegar na Grécia, e quando eu falo da Grécia, é porque a Grécia é a filosofia que mais nos influenciou aqui no Ocidente. Tudo bem? Com Aristóteles e Platão. Aliás, é a definição de Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. É Kardec quem escreve a resposta. Que é Deus, causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência. Ele uniu causa primária, Aristóteles, suprema inteligência, Platão, todas elas unidas a um único só princípio, Sócrates. Então, nós temos a razão e a intuição. Em outras palavras, a ciência e a intuição afetiva. Essa é a genialidade da síntese de Kardec. E isso tudo os nossos amigos no Egito faziam, e por mais que se estude, ainda não se descobriu o segredo das construções das pirâmides. Agora chegamos na terceira fase do Egito. Agora vai ficar mais claro a contribuição desse povo que já está se despedindo e voltando para a capela. Agora chegou Akenaton, reencarnação de João Evangelista, de Francisco de Assis, de Daniel. O cântico que Akenaton vai fazer ao Deus Sol, é o mesmo cântico, muito lembrando as mesmas palavras que Francisco vai fazer o cântico a todas as criaturas, manifestando todo o amor. Ele mesmo vai dizer que ele é o amado do Sol, como João vai dizer, eu sou o discípulo amado, o amado do Sol moral que é Cristo. Acompanhe a chegada de Akenaton. Akenaton, o faraó da 18ª dinastia do Egito, reinou por 17 anos e morreu em 1334, logo antes de Moisés. Agora, o conhecimento egípcio vai ficar e vai ser passado para Israel. Israel vai beber o conhecimento do momento mais alto da civilização egípcia entre nós. Abandonou o tradicional politeísmo egípcio e introduziu uma adoração centrada em um único Deus, Atom, o Sol, na cidade de Amarna. E ele amava tanto o Sol, e só o Sol, e era o único Deus, que ele fez uma cidade para cultuar
esse ser divino e mudar a cara, a fisionomia do Egito. Aí está a sua Nefretite, né? Onde ele tinha um amor imenso por ela, né? A semelhança de Clara. Então, o Atom Sol, né, deidade solar com status acima dos meros deuses. Não pode ser comparado com... Não é porque é um Deus só que ele é maior que os outros deuses. Não, não existem os outros deuses. Ficou claro? Não, ele não está comparando com outro. Não existe, só existe um, que é o Atom, que é o Sol. O hino de Atom, olha, com algumas colocações semelhantes à de Francisco. Apareces na perfeição da tua beleza, no horizonte do céu, disco vivente, criador da vida. Olha o início do Evangelho de João, né? Vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. Eleva-te no horizonte ao oriente, enche cada região com a tua perfeição. Tu és belo, grande, brilhante. Vocês pegam o cântico a todas as criaturas, começa assim: ó Deus onipotente, só tu és belo, é grande, é poderoso. Erguido acima de todo o universo, os teus raios abraçam as regiões. O Cristo domina todo o planeta, até ao horizonte de tudo o que crias. Tu és o princípio solar. Reges o país até os seus limites. E para eles o Egito era tudo. Rege a terra como um todo, sem exceção. É o Senhor da terra. E liga-os através do teu filho que amas. Olha, agora ele é o Akenaton, ele é o filho do sol, e o sol ama ele. Olha o discípulo amado. Chegou-se agora a ideia de que eu não só amo o sol, mas o sol me ama. Há uma interação perfeita entre as forças, né, do céu e da terra. Aí está as escavações e uma representação da cidade de Amarna. Você já pode ver o tamanho, né? Ele mudou toda a estrutura do Egito. Por isso que muitos falam de que ele foi morto, foi assassinado, né? Os sacerdotes perderam toda a força e tiveram de destroná-lo para que o Egito caísse. Agora que o Egito vai cair. Vocês estão entendendo porque Moisés vem depois? E agora ele vai lutar contra os faraós e vai ganhar dos faraós as pragas do Egito? E a força mediúnica de Moisés vai destruir a dos faraós, a do faraó? Isso significa que o Egito já estava em decadência. E quando estava em decadência foi quando destruíram Amarna e acabaram com o Deus único Sol. Aí voltou-se ao politeísmo, aí já é a mistura de outros povos invasores, ou então aqueles mais degradados egípcios que não voltaram. Tá certo? E aí, mesmo assim, vão guardar um poder extraordinário, que Moisés vai ter que usar as chamadas 10 pragas, só depois na praga do primogênito que ele vai ter a vitória sobre a mediunidade usada para o mal. Aqui eu trouxe uma representação de uma foto que eu tirei, que é lindíssima. Ele aqui está com Tutmés, né, Tutankhamon nos braços, né, que é o seu filho querido. E os raios do sol aqui, ó, o disco solar, os raios e também chegando a sua esposa. Os raios abraçam tudo, né? Toda a vida e cria a vida. Bom, agora os egípcios ficaram lá 250 anos escravizados no Egito. E eles aprenderam a lição. E Moisés, aquele caso da água no barquinho, né? Ele vai ser salvo, vai ser protegido por uma princesa no Egito e vai ser educado como um príncipe. Então ele vai aprender toda, podemos dizer assim, a tecnologia egípcia, todo o know-how egípcio, o máximo que era possível naquela época que já estava em decadência. E quando ele sai de lá depois com o povo egípcio, com o povo de Israel, ele já leva todo esse conhecimento. É assim que nós vamos ver que o ponto máximo é o encontro dele com Jesus, ou melhor, com a sarça ardente, como a representação do fogo, vocês vão ver isso.
E aí é o diálogo dele, lá no livro do Êxodo, que é o segundo da Bíblia, o diálogo dele com o Senhor. Apacentava Moisés o seu rebanho, e apareceu-lhe o Senhor, no caso Jesus, em sua chama de fogo, a imagem do sol, do meio de uma sarça ardente, também a imagem do sol. E a sarça não se consumia, porque o fogo espiritual não acaba nunca, não se consome. Deus disse, ou melhor, Yahvé disse, Jeová disse, Jesus, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição, é a mediunidade do serviço. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tira os teus sapatos, ele não era muito a favor de Franca, parece. Tira os teus sapatos, porque esse lugar é terra santa. A ideia dos sapatos, que é terra santa, por causa de quê? Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo caiu. Chegou num local onde que não tinha nem a vargem dos porcos para comer. Aí ele lembrou da casa do pai. Vou voltar para o meu pai. Quando ele volta para o pai, no meio do caminho, o pai dá para ele sandálias. As sandálias significam os sapatos. Ele vive no mundo, mas não é do mundo. Já tem uma separação. Agora, quando ele chegar lá, ele não precisa mais do sapato, ele não precisa mais desse isolante do mundo. Lá é a terra sagrada. Lá se vive com a veste da inocência. Lembram de Francisco hoje de tarde? A veste da inocência. Ou melhor, se vive nu e não se envergonhava, diz o livro do Gênesis. Logo se vive sem sapato. Não precisa não deixar de encostar na vibração da terra, porque ela não é do mal, é terra celeste, é terra sagrada. É Éden, é paraíso. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. É meu povo, porque todos aqui da terra estão sob a proteção do Cristo. E o meu povo está escravizado lá no Egito. Quem está no Egito? Porque conheço as suas dores. É um Deus das dores, um Deus que se identifica com as nossas dores. Daí a história da cruz. Porquanto desci para livrá-lo. Ele já está aqui. Ele estava próximo de Moisés para dizer, já estou à disposição. Isso tem que haver descida de dimensões, muita, para aproximar de Moisés e falar dessa forma. É quase que uma encarnação, é uma encarnação fluídica. Ele tem que descer dimensões. Desci para livrá-los. Então disse Moisés a Deus, qual o teu nome? E Deus disse, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então ele vai agora com aquela missão para libertar o povo. E o povo vem com todas aquelas ideias do Egito, só que vem escravizado, com pouca cultura e do Egito em decadência, apeando o que se tem de pior da escória daqueles que não seguiram o seu caminho evolutivo. E Moisés tem que tem que encaminhar isso. Aqui nós estamos nos preparando, esse é o nosso grupo. O grupo foi bem reduzido, porque é extremamente cansativo, que nós temos que levantar à meia-noite e à 1h começar a marchar, para às 5h da manhã ver o sol nascer lá no Monte Sinai, para ter a mesma experiência de Moisés. E por isso o grupo foi reduzido. Dos 40 e poucos que estavam conosco, só aqueles ali foram na nossa trajetória. E aí começa a nossa caminhada, é uma altura imensa, de mais de 2.000 metros, para chegar lá no alto do Sinai. E lá da pedra onde Moisés ficou, onde tinha a sarça ardente, a gente começar a esperar o nascimento do sol. Eu vou mostrar para e passo para vocês, para ver se vocês podem imaginar a sensação de Moisés. Foi um dos momentos mais significativos e emocionantes da minha vida. Ali, pessoas do mundo inteiro, línguas do mundo inteiro, pensando numa única referência, o sol. O condutor das civilizações. Começa já a surgir a vitória da luz. A lua está se despedindo lá em cima, muito fraca. Cada vez o céu vai ficando mais impressionante. A gente vai vendo as dimensões
de toda a região. Lá num ponto bem distante, o disco solar, olha a imagem de Akenaton, é única, começa a surgir. E ele vem vencendo, vem vitoriosamente vencendo, vai tomando como uma sarça ardente todo o ambiente, e a gente fica em estado de êxtase. Ali eu estava com aquele negócio quando a gente fica com falta de água e dá o que mesmo, hein? A gente fica, passa mal, tem enjoo. Hã? Como é o nome? Oi? Insolação. Vocês estavam pensando que é êxtase, né? Eu estava com uma bela insolação, mas com uma emoção indescritível, porque é muito esforço subir ali naquele espaço. E aí nós levamos a bandeira do Brasil, cantamos o hino do Brasil, fizemos a oração para a nossa pátria e para o mundo. Aí estão os nossos companheiros. Aqui é o Ferdinando, amigo do professor Pietro Baldi. E aí começamos a descer. E aí, na descida que a gente viu, na subida, o quanto era perigoso. E no caso, eu indo a camelo, porque realmente não aguentava subir aquela montanha, o guia dizia, com muita insistência, desliga a lanterna, e a gente dizia assim, se desligar a lanterna, o camelo vai cair. Falava lá no inglês rudimentar, né? A lanterna, se a gente desligar, o camelo vai cair. E o guia dizia, não, nunca o camelo caiu. Desliga a lanterna. Ele sabe o caminho, né? O instinto da vida é algo maravilhoso. E aí a gente nota, fala, se eu soubesse, eu continuava com a lanterna ligada. E realmente a gente vê o quanto... Aqui eu estou com a camisa da obra... Só depois eu fui perceber que eu estava com a camisa do 2º Congresso de Rustem. Aí chegamos em Hermes Trismegisto. E o Hermes veio dar uma grande contribuição. O Egito estava perdido. O que ele fez? Ele veio consolidar o pensamento do Egito. Ele que é o Hermes, ou no Egito é conhecido como Deus Tote. Hermes ele é conhecido na Grécia. Olha a influência do Egito na Grécia. Passou tudo para a Grécia. Deixou todo o conhecimento aqui. Agora, ele, então, Tote, faz o quê? Uma síntese do pensamento esotérico do Egito. Então, o que nós vamos ter em Hermes? A quiromancia, horóscopo, numerologia, gematria, o alfabeto unido a letras, tarô, e etc, etc. Ele vai sintetizando o pensamento para ficar aqui. E aí criou-se a escola hermética. Hermética veio a ideia de fechada, e é fechada porque as pessoas já tinham perdido o conhecimento. Os sábios tinham voltado, então tinha de ficar fechada, para que depois aquele que tivesse o olho ferido pela intuição pudesse captar. E captando, pudesse redescobrir aquilo que é esotérico ou fechado. E aqui eu só trouxe uma lembrança. O Emmanuel diz no livro Religião, no livro Roteiro, o seguinte no capítulo 12. Hermes é a sabedoria. Ponto. Entenderam? Ele personifica a sabedoria. Ele guardou a sabedoria e a tradição para nós. Olha o seu nome, Hermes Trismegisto. Ou melhor, o Deus da sabedoria, Trismegisto, 3 vezes grande. Então, a misericórdia de Jesus é extraordinária, para que aquilo nada fosse perdido, mas pelo menos ficasse guardado hermeticamente, mandou um imenso enviado na área da sabedoria para nos trazer essa mensagem. E a carta 19 do tarô é lindíssima. Olha lá, é a carta do Sol, onde ele mostra a vida, gerando as crianças, a fraternidade, a alegria, gerando a vida. O Sol como a imagem da vida. Vamos para a Índia.
é outro povo que deu uma contribuição na área da metafísica extraordinária para os homens, né? Apresentando primeiro os Vedas, onde que traz o cerimonial, depois a Bhagavad Gita, a semelhança do Evangelho de João, com rasgos intuitivos, e por fim nos traz uma mensagem extraordinária que são os Upanishads, a filosofia mais adiantada do pensamento hindu. E aí nós temos lá uma contribuição só trouxe um item, a Hatha Yoga. Hatha Yoga, que quer dizer uma forma de yoga pré-clássico. A expressão Hatha Yoga poderia ser traduzida dividindo-se a palavra Ra, Sol, Tá, Lua, a mesma coisa. São as energias que nós precisamos. A energia do Sol, que é da sabedoria, que é da moral, o Cristo é o Sol moral, e a Lua, que é da mediunidade ou da intuição. Trabalhar essas coisas, desenvolver essas potências. O significado é atribuído à busca do equilíbrio da força solar e lunar, masculina e feminina. Ou, como diz Dr. Bezerra, as duas asas que precisa o pássaro humano para desferir o seu voo rumo a planos mais distantes, rumo a céus mais altos. Amor e sabedoria. A Hatha Yoga na vida humana, diz eles, né? A vida humana é cheia de dor, dukkha. Essa palavra dor aí é a ideia de sofrimento, ela é fruto do apego. O apego, e a gente tem apego a tudo, e uma das coisas que mais a gente tem apego é a vida. A rainha Vitória dizia, dou todo o meu reino, tudo que eu tenho, por mais um minuto de vida. E ela não podia comprar um minuto de vida, apesar de ser a rainha da Inglaterra. Então, esse apego é que é a doença, não é o desejo. Ter desejo de crescer é ótimo. Ter desejo de amar é ótimo. Mas ter desejo de apego é que é um perigo. Então, é ele que gera toda a dor nossa, todo o sofrimento. A queda foi basicamente isso, é esse apego. E aí nós temos que nos libertar. Gerou-se, então, as desordens do corpo mental. Olha que foi a desordem do corpo de Adão. O corpo da inocência teve de receber túnica de pele e reencarnar. Quem quiser estudar sobre o corpo mental, no livro Evolução e Dois Mundos, onde há uma nota na página 25 sobre o corpo mental, em que André Luiz diz que usaria esse nome para ficar dentro da terminologia dos encarnados, que é da área da teosofia, porque falta conhecimento para nós, na nossa linguagem, para tratar com outras palavras. Ele diz isso. E mais ainda interessante, se vocês quiserem ver sobre o corpo mental, é o desdobramento de André Luiz no livro Nosso Lar. Depois que ele passa um dia trabalhando, ele deixa o seu corpo astral dormindo nas camas de retificação e vai em corpo mental encontrar a mãe dele na colônia Alvorada Nova, com novo colorido, com nova vibração, com novo estágio. Olha, o desequilíbrio, a falta de uma mediunidade e uma sabedoria saudável em nós, gera desordem no corpo mental, fatores sobrenaturais e desastres telúricos, desastres de ordem espiritual e os acidentes da vida. A vida é assim tomada de todas essas dores. E o que é que nós temos que fazer? Buscar a saúde. Sem saúde não há salvação. O Cristo veio para que tivéssemos saúde. Trazer essas energias em equilíbrio para nós. Então, a saúde plena, uma espécie de yoga terapia. Nós temos lá, eles fazem as asanas, que são as posturas corporais, aqui recomendada por Ney Lúcio para nós, caminhadas leves diárias. Vamos ficar com o Chico Xavier, por enquanto, tá? Mas todas essas posturas da yoga são maravilhosas, mas não é a posição de a gente ficar de cabeça para baixo, porque se não fosse assim, um macaco seria mais evoluído. Tá certo? Não é nada disso. Então, nós temos que entender que nós estamos no Ocidente, e nós temos as nossas características do Ocidente. Por ora, Ney Lúcio recomenda a Chico e a família Romo Joviano caminhadas leves todo dia, respirando tranquilamente a energia do sol. As pranayanas, que são as respirações, que ela passa por todos os chakras, e pensar em respiração e tomar passe, pensando em cada um dos chakras para que eles possam se abrir para receber o beijo do magnetismo ou o beijo da energia solar.
os Budas, os bundas, que é o controles musculares, principalmente os indianos fazem o controle da barriga e fazendo movimentos com a barriga para expelir todas as substâncias desagradáveis ao corpo. Os gestos, e aí nós temos o gesto do passo, nós temos o gesto da oração, nós temos o gesto de levantar as mãos aos céus, o relaxamento, as purificações internas, beber muita água, a água fluídica, a água fluidificada, a nutrição saudável, isso já é bem conhecido de todos vocês, a educação, a conduta ética, não confunda a ética com moral, olha o que já vem contribuir os indianos. Não confunda ética com moral. Moral de um país é diferente no outro. No Japão não pode beijar na boca, na rua, mas pode ter cenas de sexo nos templos. No Brasil ou no Ocidente, todo mundo espera o beijo na boca na hora do casamento. Então a moral é completamente diferente um do outro, tá certo? Eu me lembro que a minha irmã, para ir para a praia, ela é gêmea comigo, a Fátima, o maior era de sainha. Tudo isso é moral, né? A ética passa pela honestidade, pela sinceridade, pela consciência tranquila. A mente concentrada, aí a oração, a meditação e o poder do som. É o a um entre os orientais, e aqui nós temos as palavras abençoadas das orações, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, como é significativo, né? Nós vimos ontem, quando terminamos a palestra da tarde, né? Quando o nosso amigo nos brindou com uma Ave Maria, como o ambiente ficou completamente tomado. Por quê? Porque já estamos acostumados com aquele som. E aí nós temos o maior representante da yoga, uma das personalidades mais respeitadas no mundo, o professor Hermógenes, que acabou de desencarnar, meu amigo, gostava da obra de Rustem, gostava muito de Pietro Baldi, estudou a obra de Pietro Baldi, gostava muito do espiritismo, e foi aquele que introduziu de forma brilhante a yoga no Brasil. Mas quando eu digo que ele introduziu de forma brilhante a yoga no Brasil, pode ser considerado que a obra dele é ímpar no Ocidente. É tão significativo como uma das maiores contribuições nesse campo no Ocidente. Logo, é enviado espiritual para realizar esse trabalho. E a sua discípula, a professora Marilda, minha amiga, que agora, no dia 27 de outubro, vai comemorar 50 anos de contribuição à yoga, e ela sempre nos chama para fazer palestra, e a professora Marilda foi a primeira a apresentar a pós-graduação de yoga para os professores de yoga. Então, dando uma grande contribuição de seriedade nessa área, que, como vocês sabem, existe muitas ainda, infelizmente, intervenções meio desequilibradas, né, ou interesseiras financeiras, etc. E a maior contribuição da yoga, diz o professor Hermógenes, a gente saber que temos que nos esvaziar. Quando a pessoa se acha cheia de si mesmo, né, completamente lotada, e que ela se acha que ela é tal, ela fica assim com essa fisionomia, né, de sou cheia de mim. No fundo, a yoga nos fala como os chineses, a verdadeira felicidade está no vazio. E o vazio, na linguagem cristã, se chama humildade. Vocês sabem por que nós estamos fazendo a palestra aqui? Porque esse espaço está vazio. Se tivesse tudo lotado, nós não podíamos estar aqui. Então, é no vazio que há um significado. Se um vaso está completamente lotado de coisa, eu não posso botar flores. E se a minha mente está lotada, eu não posso me abrir para receber de Deus a mensagem. Então, eu tenho que me esvaziar. Por isso que diz os textos, não precisa falar muito. A palavra é de prata, né? E o silêncio é de ouro. O Pai sabe tudo aquilo que nós precisamos, então eu tenho que fazer como diz o professor Huberto Rodo, uma ego-vacuidade, esvaziar-me para ser planificado da grande emissora divina. Ser como uma espécie de antena parabólica. Olha a grande contribuição aí dos nossos irmãos.
E aí eles falam da alegria, né? O nome de Jesus é alegria. E Krishna representa Jesus lá na Índia. E o cântico é Hare Krishna. Hare é salve, viva, glória. É o salve que o anjo Gabriel fez a Maria. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Rama foi aquele ser que depois veio como Krishna. Rama foi o que conduziu os povos que vieram de Capela para formar as 4 grandes correntes da civilização. A Índia, o indo-europeu, o judeu e os egípcios. Aqui uma leitura importante. Quando se fala de judeu, a gente só pensa nos nossos irmãos judeus. Não. Aí quando se fala de judeu, tem que fazer uma leitura mais profunda. São os descendentes de Abraão. E descendente de Abraão significa Ismael, e Ismael vai constituir, o nosso anjo Ismael, vai constituir o mundo árabe. Veio da mesma fonte. Abraão veio do Iraque, de Ur da Caldeia, que é o Iraque. Então, Abraão constitui o mundo muçulmano através de Ismael. Através de Isaac, o mundo judeu. E através de Judá, Cristo, o cristianismo. E aí forma um fim de semana trilegal. Sexta-feira, muçulmano, sábado, judeu, domingo, cristão. Sendo que Paulo faz uma ressalva na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que para o cristão, todo dia é dia do Senhor. Agora vamos a Francisco, o Sol de Assis. Aí Akenaton está de volta para dar um grande impulso planetário e ser o homem do milênio. Aqui nós estamos chegando à cidade de Assis, lá está a Basílica, cadê a pobreza? Olha. Agora isso, imagina antes do Vaticano, quando não tinha o Vaticano e ela era a maior basílica do mundo. Nós estamos subindo, é algo impressionante. Nós vamos para o hotel chamado Giotto. E lá do terraço do hotel, da varanda, a gente contempla o sol distante. E lembra do Alverne, onde o Francisco teve o encontro no sol. Então, a gente resolve ir para o Alverne. Começa a subir. 2 horas de ônibus dali. Chegamos lá no templo de Francisco, no Alverne, no santuário. Estamos entrando no meio da mata, num silêncio impressionante. Chegamos na gruta onde Francisco teve os seus encontros. Agora os nossos companheiros estão começando a subir para entrar naquela vibração. Gente, o magnetismo é impressionante. Tudo aquilo traz a presença de Francisco. Não se tem como ficar ali sem estar em alegria e silêncio. É estranho, você está extremamente alegre, mas não quer atrapalhar ninguém em oração. Está em ordem, é uma ordem tremenda. É uma organização sem ninguém precisar te guiar. E as pessoas ficam assim, meio que com ar de êxtase, né? Que é uma médica lá no Rio de Janeiro. E aí Francisco faz a quaresma, como eu falei, do dia de Nossa Senhora até o dia de São Miguel. E ele faz porque ele era devoto de Nossa Senhora e queria ser amigo de Miguel, porque Miguel expulsou os seres do paraíso e poderia introduzir os seres do paraíso. E ele queria voltar para o paraíso. E mais que isso, ele queria levar todos nós, pelo perdão da porciúncula, para o paraíso. Ele lá no Monte Alverne, então ele resolve fazer a sorte apostolarum, abrir o Evangelho à casa e ver o que o Evangelho tem para dizer para ele. E o Evangelho fala da paixão de Cristo. Compreendeu Francisco o quê? Da mesma forma como havia imitado o Cristo nos principais atos de sua vida, assim também deveria conformar-se com ele nos sofrimentos e dores da paixão, antes de abandonar a sua vida. Então, como ele no início da vida cumpriu a vida de Cristo, ele, para sair da vida, tinha de cumprir a morte de Cristo. Era isso que ele queria viver. E ele faz, então, a sua oração. Na hora que precede o nascer do sol, no dia 14 de setembro de 1224, dia da cruz, da Vera Cruz, ele, na hora de preceder o nascimento do sol, ele orava voltado para o Oriente ou voltado para o sol. Experimentar até onde for possível as dores da paixão e sentir o mesmo amor
Cristo que te elevou a imolar-se por nós. Sentir paixão e sentir amor. Aí o que começa? Aí o sol começa a nascer. Só que antes do sol nascer, o Cristo aparece para ele. E como foi o fenômeno? Antes do sol mesmo brilhar, o sol físico, aparece o sol moral. Todo o Monte Auvergne parecia estar incendiado, numa chama que resplandecia e iluminava todos os montes e vales ao redor, como se fosse o sol, como se fosse, porque era muito maior que o sol, era o Cristo, sobre a terra. Os pastores afirmaram que aquela chama tinha durado cerca de 1 hora. Depois os pastores vão dar testemunho e vocês vão ver por quê. E eles disseram, levou 1 hora antes do sol verdadeiro, ou melhor, do sol projeção nascer, porque o verdadeiro é o Cristo. De maneira semelhante, chegou o esplendor dessa luz nos albergues da região, lá nos pastores, que alguns condutores de animais levantaram-se imediatamente, crendo que o sol se levantara. E quando caminhavam, viram que a luz cessou e levantou-se o sol material. Então o sol foi tão extraordinário quando apareceu para Francisco, que eles levantaram lá embaixo do monte para guiar os animais. E 1 hora depois, tudo ficou escuro e o sol verdadeiro nasceu. Entenderam o que é um incêndio mental que passou Francisco de Assis, um incêndio de amor? É o sol crístico. Diz ainda o texto de Francisco, São Francisco começou a contemplar a paixão de Cristo e crescia tanto nele o fervor da devoção que ele se transformou todo em Jesus. E ele diz, Francisco, que nesta hora ele não orava. Como não orava? Ele dizia, eu era a própria oração. Ele estava em oração. A palavra oração vem do latim os oris, que quer dizer abrir a boca. Estava todo aberto mentalmente, espiritualmente para Cristo. No encontro inesquecível. E aí nós temos o sol do Tabor. Agora, nas Escrituras, tanto Mateus como Marcos, como Lucas, é o Cristo que vai se transformar como sol. E diz os evangelistas que a sua veste vai brilhar tanto que nenhuma lavadeira sabe lavar assim. E que o seu rosto vai ficar como o sol. Mensagem de André Luiz para o grupo Radaged, um grupo esotérico, em Juiz de Fora, Minas Gerais, 4 de julho de 1949. O Chico vai nesse santuário, e lá nesse santuário vai receber a mensagem de André Luiz, sem nenhum preconceito de religião. Isso é sol, é abertura. Diz André Luiz, falando para os companheiros daquele santuário. Convidamos assim os nossos companheiros deste santuário, onde as nossas esperanças se elevam puras e multiplicadas ao Senhor, a que nos reajustemos individualmente na direção do triunfo, ó, da vitória da luz, que as esferas superiores nos prometem. E aí, como nós começamos a falar que o sol de justiça irradia os seus raios de cura, André Luiz vai explicar para a gente o que é. E eu guardei para o final, para vocês entenderem o que é esses raios de libertação chegando e nos aquecendo. E ele explica para eles. O amor de Jesus produz raios de vida abundante. O respeito emite raios confortadores. A simplicidade improvisa raios de alegria. A humildade cria raios santificadores. O bom ânimo emite raios de saúde. A temperança mental produz raios equilibrantes. A bondade improvisa raios de luz. O trabalho estabelece raios libertadores. O perdão emite raios de auxílio. A harmonia cria raios de paz. A confiança produz raios de elevação. A prece emite raios de beleza eterna, conduzindo a alma a um manancial divino, a Osíris, a libertação. Então, repare, amor
respeito, simplicidade, humildade, bom ânimo, temperança mental, bondade, trabalho, perfeição, harmonia, confiança e prece é o caminho da libertação. Esse é o caminho do sol. Se você fizer esse caminho do sol, quando você chegar lá, do lado de lá, na barca da vida, e que o tribunal da sua consciência apanhar o seu coração, você estará em perfeito equilíbrio e poderá chegar diante de Osíris ou diante de Cristo e dizer, né, nas tuas mãos entrego a minha vida. Da mesma forma como ele fez da cruz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E conclui André Luiz, neste quadro, restauremos a esfera vibracional da nossa mente. Olha lá, a saúde, olha lá. Restaurar a esfera vibracional da nossa mente, para que permanecemos centralizados no foco do Cristo, sol dos nossos destinos, à maneira dos mundos que em nossos sistemas gravitam, felizes e soberanos em torno do astro do dia, aonde só vai ter dia. Quando nos encontrarmos com Cristo, só teremos um sol, Cristo, e só o sol, Cristo, será dia, totalmente dia, pois seremos a própria luz do Cristo, como falou Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Não sou eu que vive mais, para mim viver é Cristo. E por fim está aí, diz o texto evangélico, o seu rosto resplandecia como sol. E um dia, diz o livro dos Espíritos, o Espírito puro poderá ver Deus e ver Deus ser um em luz com Ele. Como o Senhor falou, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Esse é o Cristo cósmico, o Cristo amor, o Cristo interno. O Cristo cantado na poesia maravilhosa, captada por Chico Xavier, quando ele fala desta humildade, do Cristo humildade que vive em nós. Reis, heróis, juízes, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida planetária, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram, fremindo, arrojados, insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino na exaltação do bem que ilumina e socorre. E brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandece o mundo, é sempre o excelso Rei do amor, que nunca morre. Muita paz, fique com Deus. Bem, pessoal, com esta belíssima poesia, esse belíssimo soneto que o Jorge declamou, nós encerramos a reunião de hoje. Não esquecendo de convidar vocês para estarem aqui, para nós todos estarmos aqui amanhã às 9 horas, quando ele vai encerrar a série de palestras que ele vem fazendo, tratando agora do corpo fluídico do Cristo e sobre a queda espiritual. Ele vai dividir em 2 temas. E eu quero convidar todos também para estarem aqui, porque nós vamos cantar o parabéns para o Vicente Paulo. Vamos comemorar os 76 anos de existência do Templo Espírita Vicente Paulo, lá na rua Floriano Peixoto, 2267. E posso dizer para vocês também que quem quiser chegar amanhã, um pouco antes das 9 horas, nós já vamos ter um café aqui e uns biscoitinhos. Vem tomar café com a gente. Você vai chegar? Bom, então, está garantido pelo menos o seminário, né? E nós vamos já fazer um cafezinho de manhã cedo, tomar um café junto, entre 8h30 e 15 para as 9. 9 horas começamos o seminário. No momento que fizermos a parada, vamos cantar o parabéns com um bolo, para o qual nós todos queremos que vocês estejam aqui. Muito boa noite, muito obrigado e até amanhã cedo.